Bom dia, boa tarde, boa noite, minha comadre Evelyn. Bom dia, boa tarde, boa noite, com mais leveza, por favor, minha comadre Carol. E aí, estamos aqui para gravar o nosso 4º episódio do Comadres Místicas, com um tema que vai mexer inclusive com a gente, né? Muito. Vai mexer muito com a gente. O episódio de hoje é para falarmos sobre melhor feito do que perfeito. Segue a gente nas nossas redes sociais, gente. É uma boa pergunta, né, minha comadre? Exatamente. Quem tá ouvindo pelo Spotify, segue a gente lá, se inscreve no canal do YouTube. Quem tá vendo pelo YouTube, vai pro Spotify. E tem lá a parte que você dá 5 estrelinhas, tá, gente? No Spotify tem uma parte de avaliação, por favor. Por favor. E segue a gente no Instagram também, Comadres Místicas, @Comadres Místicas. Vamos seguir as comadres, minha gente. E é isso, né? A gente vai falar hoje sobre essa questão do melhor feito que perfeito, que na verdade é falar sobre a autocobrança, né, minha comadre? Essa coisa da gente não deixar, na verdade, de deixar de fazer as coisas por conta de uma cobrança, de fazer algo perfeito, de sair, né? Enfim, 100% da forma como a gente pensou ou idealizou. E aí é legal falar, inclusive, sobre a construção desse podcast. Assim, eu acho que é um exemplo que nos remete muito a essa questão da autocobrança, porque quando a gente pensou no Comadres Místicas, a gente pensou, né? A gente precisa de um estúdio, sim, né? Precisa de alguém para editar. Como é que a gente vai fazer a marca, até o nome do Comadres Místicas também, né, como ele surgiu, tudo como foi pensado, foi pensando na perfeição, né, no cenário ideal, na verdade. Acho que não é nem perfeição a palavra, mas nesse cenário ideal, né, de idealizar que acontecesse de uma forma meio redondinha, assim, né, sem brechas. Isso, eu acho que tá muito relacionado também com essa questão de um padrão para as coisas acontecerem, né? Sim. Essa questão de idealizar um cenário ideal, mas quem dita esse cenário ideal, né? É essa a questão. Aí existe um padrão de podcasts, né? Na verdade, sim, não é nem sim de podcast, porque o podcast você só escuta, né? É, então, assim, do formato, né? Do videocast. Isso, de como seria isso, a aparência disso tudo, né? Então, assim, e o mais louco de tudo isso é que se a gente pensar assim, talvez, né, se saísse no formato, pra que vocês tenham uma ideia, assim, né, a gente entrou em contato com uma pessoa que tem lá, né, tinha a possibilidade de encaixar a gente num determinado estúdio isso. E tal, né? Que talvez, não sei, né, teria toda uma aparência, um visual, sim, desses podcasts, sim, mais tradicionais. Uhum. Eu acho que talvez não ficaria nem a nossa cara. Do jeito verdade. Que tá aqui, gente. Porque tá muito assim a nossa cara, até um negócio surreal. A gente até tentou mudar de cenário, gente, mas a gente não conseguiu, porque de fato, enfim, tá muito a nossa cara mesmo. E só pra vocês terem uma ideia, a gente grava aqui pra quem é de Salvador, né, no Colabore, que é um centro de inovação municipal que fica dentro do Parque da Cidade. Pra quem não é também, dá um Google aí pra vocês verem. É um espaço que é todo sustentável, né? Foi pensado justamente para ser um espaço sustentável, para fomentar a criatividade, né? O empreendedorismo de impacto. Então tem tudo a ver assim com a gente também, né? Sim. Com a nossa trajetória. E foi muito por acaso que a gente, né, vindo para cá para trabalhar no coworking, a gente lembrou desse espaço, ele estava disponível e estamos aqui. Exatamente. E é aquela coisa assim, né? Tipo, a gente agora divide o microfone, né? Então, assim, são estruturas, a gente não grava com a câmera profissional, mas, pô, meu Deus, fica uma imagem legal. Né? Se vocês não sei se vai dar pra gente mostrar em algum momento os bastidores, assim, de como é que a gente faz pra montar essa estrutura que visualmente fica um negócio assim lindíssimo. Mas assim, é realmente um improviso, sabe? E tá super a nossa cara, não sei, as cores, as coisas. Do nada uma lâmpada aqui. Né? Um café. Um café. Ai,
gente, assim, até as cores combinaram com a gente. É verdade. E na verdade, assim, esse episódio é pra falar muito sobre a coragem de fazer, né? Isso. Que às vezes a gente fica esperando esse cenário ideal e a gente não dá o passo que a gente precisa pra fazer as coisas acontecerem, né? Pra se movimentar. E eu acho, assim, falando muito do que eu acredito nesse momento agora, que é também muito por conta da cobrança externa, né? Ou até do próprio julgamento externo. Sim. Né? De como é que as pessoas, vendo aquilo que você tá fazendo, o que é que elas vão achar, se vão gostar, se não vão gostar, né? E essa cobrança que a gente às vezes acha que é externa, mas é muito mais interna, né? Sim. Nossa. Sim. Do que do outro. Exatamente. Porque a gente não tem como saber o que tá passando na cabeça do outro. Exatamente. Né? Só quando o outro expõe, mas de uma certa forma a gente não tem como saber. E outras pessoas são tão assim, diversas, né? O que agrada o que agrada Chico não agrada Francisco. Meu pai, inclusive, não dele é Chico. O que agrada Chico não agrada Francisco. Então, assim, é muito aleatório isso, de fato, né? É uma coisa que mexe muito com a gente, tenho certeza disso. Eu mesmo, na minha vida, eu em vários momentos, inclusive eu tô passando por um desses momentos, né? Que eu realmente fiquei esperando sempre um cenário ideal para fazer determinada coisa, né? Um cenário ideal, por exemplo, para eu tentar o processo seletivo de doutorado. Talvez quando esse vídeo, né? Esse episódio sair, acho que o resultado já vai ter saído. Sim. Então vai lá no nosso Instagram que você vai saber o resultado, né? Provavelmente. Mas eu fiquei esperando um cenário ideal. Na minha cabeça eu tinha que estar, e assim, nem por uma cobrança externa, mas assim, de fato uma cobrança interna, que eu tinha que estar tranquila num determinado, né, momento, ou trabalhando numa determinada área. Tipo, eu criei na minha cabeça um cenário ideal para que naquele cenário ideal eu fizesse a seleção. Sim. Né? E as coisas não funcionam assim. Não fica esperando chegar a um cenário ideal, nada da nossa vida. Pelo contrário, né? As oportunidades surgem aí se a gente não se jogar. E aí é sobre coragem, né? E uma das coisas que a gente trouxe para esse episódio hoje é para falar sobre o livro da Brené Brown, que é Coragem de Ser Imperfeito, né? Tem o livro e tem o documentário na Netflix. Sim. Que fala um pouco sobre isso, né, Evelyn? Assim, sobre a coragem que você tem de assumir quem você é e as suas imperfeições, porque... As suas vulnerabilidades, né? Tem o documentário na Netflix também, né? E assim, ela trata muito disso. Ela é uma assistente social e ela trabalha o conceito da vulnerabilidade, né? E isso é muito importante, porque assim, essa questão da coragem de ser imperfeito está muito ligada à coragem da gente assumir as nossas vulnerabilidades. Exatamente. Né? Que não somos... Inclusive a psicóloga da minha irmã passou esse livro pra ela ler. Que legal. A psicóloga da minha irmã passou esse livro pra ela ler, inclusive minha irmã é virginiana. A gente precisa falar sobre isso, gente. Signos que se autocobram, que se cobram, né? Que tem uma autocobrança grande. Sim. Inclusive, que os virginianos, né? Aquela cobrança da perfeição, de fazer tudo perfeitinho, milimetricamente organizado, né, virginiana? E os capricornianos, né? Eu aqui, meu ascendente, que latentemente me cobra sobre fazer as coisas perfeitas e, né, enfim, ter ali um padrão de excelência, digamos assim, pra realizar as coisas, né? E aí a gente entra até numa questão, você falou de padrão, eu tava conversando com uma amiga minha esses dias sobre a questão de pessoas que tem assim, nível mediano, né? De currículo, de qualidade, né? De entrega das coisas. E aí a gente já entra num viés de uma discussão voltada ao gênero, né? Uhum. Porque assim, essa cobrança, ela tá muito mais ligada ao gênero feminino, né? Sim. E aí a gente tava conversando sobre isso, conversando com ela, poxa, eu vejo aí, né, algumas pessoas, determinadas pessoas que vão lá, que não são essa Coca-Cola toda, mas que estão ali se mostrando e que de repente se tornam referência e você conhece aquela pessoa de perto e diz, gente... Mas ela falou, mas não deixava de fazer, né? Não assim. deixa de fazer, pelo contrário. E às vezes essa pessoa nem percebe que não tá tão bom assim, né? Às vezes acha que tá realmente bom. Mas é aquela coisa, eu li em algum lugar, gente, dessa vez eu não vou poder trazer referência, mas eu vi em algum lugar, tipo, que na verdade não são
não quer dizer que a pessoa que seja competente em algo que vai ser aquela que vai se destacar. Sim. Às vezes, muitas vezes é a mediana com a estratégia certa que vai acabar se destacando. Enquanto aquela pessoa que tem a competência, ela fica esperando tanto o momento ideal, ela fica esperando tanto um cenário bacana pra se apresentar, que ela acaba não fazendo. E aí quando a gente se enxerga no cenário patriarcal, que tem muita relação... Opa, meu filho... com o nosso episódio anterior. Ia falar isso, exatamente. Dessa questão da autoconfiança feminina, né? E a autoestima elevada dos homens. E aí foi o que entrou dessa conversa com minha amiga, que eu falei pra ela assim, nem todo homem, mas sempre um homem. E nesse caso era um homem, né? E assim, a autoestima elevada do homem. Quem não assistiu, assista, porque tem dados no episódio anterior que fala sobre a autoestima, a construção da autoestima da mulher. Mas que tá muito relacionado a isso também, né? Se você vê homens, muitas vezes homens brancos, né? Que estão nessa posição de poder e que realmente acham que são maravilhosos, né? Que tem essa autoestima super elevada, enquanto nós mulheres, né? Nessa sociedade patriarcal, somos extremamente cobradas, né? Externa e internamente. E é essa cobrança que faz com que a gente decida se a gente quer ser uma boa profissional, ou uma boa mãe, ou uma boa mulher, né? Assim, gente... Não dá pra fazer tudo perfeito, né? A gente sempre vai deixar alguma coisa com uma brecha e tá tudo bem. E aí eu trago até um pouco de Churran, espero que eu tenha pronunciado o nome dele certo, que é o autor do livro A Sociedade do Cansaço, que fala sobre isso, né? Dessa cobrança também da sociedade hoje de você estar sempre sendo útil, fazendo algo útil. A gente perdeu também aquele momento, né, de ócio, que muitas vezes traz, né, para nós que somos seres humanos, que precisamos desse momento para observar, para sentir, né, para viver, né? Experiências humanas, né? A gente acaba deixando esse momento de lado por conta de uma cobrança de perfeição, de performance, de estar o tempo todo fazendo algo, né, e não estar parando para aproveitar também esses outros momentos. E aí a gente entra nessa sociedade das redes sociais, né? Sociedade pós-pandêmica que só piorou. Que aí você vê que tem pessoas que são extremamente produtivas, né? Que mostra lá o checklist do dia. Ou nas redes, né? São produtivas nas redes. Minha professora chamou de a sociedade do espetáculo. Pois bem, adorei esse conceito. Porque você para e vê assim, a pessoa pode... aquele checklistzinho, né? Que fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Será? Ai, meu Deus. A gente hoje não tá assim, né? O microfone hoje tá... Mas vai dar certo. Vai. É sobre isso, né? Mas Exatamente. Então, mas é isso. Será que faz tudo aquilo mesmo? Ou será que a pessoa está saudável, sabe? Porque ainda tem isso. Porque ainda tem as doenças que são consequências essa autocobrança, dessa quantidade absurda de trabalho, né? E aí fica parecendo que a gente tem que treinar, a gente tem que curtir, a gente tem que ter um bom relacionamento, a gente tem que ser uma boa mãe, a gente ainda tem que postar, ainda tem que fazer dancinha. E essa obsessão, né, pela perfeição e a obsessão por se sentir útil pode gerar transtornos como a própria ansiedade. Sim. Pessoas que são ansiosas, né, quando inclusive vendo esse tipo de comportamento, né, nas redes, enfim, nos seus ambientes de convivência, podem desenvolver inclusive gatilhos, né, que a palavra da moda também, gatilhos para fazer com que essa ansiedade ela se agrave. Sim, verdade. É verdade. É isso. Essa questão do podcast em si teve muita relação, gente. E é aquela coisa até da própria energia, né? De como a gente tem que se permitir, na verdade, né? Sim. Ao processo das coisas. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito e às vezes a gente não se permite. Aí você falou de questão de viver experiências humanas e tal, né? Às vezes a gente precisa se permitir se conectar com a gente e com o universo, né? Com a energia das coisas, para que as coisas aconteçam no tempo certo. Porque assim, eu creio muito nessa questão do tempo certo, né? Afinal de contas que eu uso comadres místicas, então assim... eu acredito muito nessa coisa de tempo certo das coisas acontecerem, que a gente não tem... E isso, pelo menos, eu acho que deve ser fato, mas tipo, a gente não tem controle das coisas, né? Não. E é a questão do fluxo também, né, amiga? Tipo,
Como a gente, falando do podcast, né? A gente veio despretensiosamente, trouxe os equipamentos, porque se desse certo a gente ia tentar gravar o piloto. E deu certo e a gente tá seguindo o fluxo, né? E é exatamente isso do fluxo, porque pra quem vocês não fazem ideia, mas tipo, às vezes a gente traz os equipamentos e a gente não tem certeza se o espaço vai estar limpo pra gente gravar. Exatamente, porque a gente agenda, né, específico para as nossas atividades de coworking. Mas às vezes o espaço tá vazio e a gente consegue fazer a gravação. Isso, se a gente não conseguir, paciência. É sobre e aí isso. Tem que trabalhar com a paciência também. E tem muito a ver com essa questão também da vida, né? Dos altos e baixos da vida também. Muitas vezes a gente fica, né, nessa busca pela cobrança e a exigência de fazer as coisas corretamente. A gente não entende que a vida também é fluxo, é alto, é baixo, é uma montanha-russa. Às vezes vai estar dando tudo certo e às vezes não. E é naquele momento de baixa, e aí até fazendo um paralelo com as fases da lua também, né? Às vezes a lua tá cheia, às vezes ela tá nova, inclusive hoje lua nova, momento bom para gravar episódio. Às vezes ela tá crescendo e ela vai ter as fases dela, e a vida é feita dessas fases também, né? Sim. E a gente precisa entender e aproveitar a cada momento. Às vezes um momento que a sua vida tá mais em baixa, que você não tá fazendo tantas coisas, é um momento para você estar mais introspectivo mesmo, reavaliando e avaliando as coisas da sua vida, né? Colocando ali, plantando ali sementes que vão germinar em algum outro momento da sua vida, em uma outra fase, e tá tudo bem. Isso. E às vezes não tá tudo bem, e tá tudo bem também. Por não está tudo bem. Exato. Porque assim, essa questão do fluxo, né? E casa muito bem com tudo isso que tá acontecendo até no nosso momento de vida agora, da gravação desse episódio, né? Porque assim, eu tô num momento de vida assim muito complexo, né? Nós estamos, né, amiga? E aí, às vezes a gente acaba entrando em desespero. Eu tinha muito isso, de entrar em desespero, sabe? De entrar realmente em desespero. E aí já conecta com o episódio sobre terapia. Por favor, gente, escutem os episódios, porque é muito assim, a gente vai falando uma coisa, vai lembrando de coisas que aconteceram em episódios. Se vocês não ouviram, volta lá, escuta, compartilha, marca a gente no Instagram. Exatamente. E aí, sobre terapia, eu entrava muito em desespero e eu acabei me questionando muito, porque assim, o que acontece? Eu sou empreendedora, né? E aí eu comecei a empreender por necessidade, como a grande maioria das mulheres, né? Acabei começando a empreender por necessidade. E aí, eu tinha uma determinada idade, eu comecei a empreender em 2017. Né? Então já faz alguns anos, e aí eu tinha uma idade que eu tinha uma energia, que eu me importava com determinadas coisas que hoje eu não me importo, né? E algumas coisas que eu não me importava, hoje já me importam. Uhum. Então eram momentos diferentes da minha vida. E quando eu passei, ainda mais agora no primeiro período da pandemia, né? Que eu passei por certos momentos de desespero, eu me questionei muito por coisas que eu não fiz naquele momento, ou que eu fiz, que eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter aproveitado aquele momento para fazer de uma determinada forma. Mas assim, gente, de fato a gente precisa respeitar o fluxo da vida, porque assim, coisas que acontecem agora, né, desse determinado momento com você, desta forma que você não tem como acontecer diferente, porque você é a soma de todas as coisas que aconteceram naquele momento. E é por isso que a cobrança, essa autocobrança também é muito relativa, né? Porque como você falou, hoje você se importa com algo, né? Ontem você se importava com outra coisa. Isso. E amanhã você vai se importar com outra coisa também, sabe? Então, por que essa cobrança excessiva sobre você, que te coloca num lugar, né, de paralisia, de você não ter coragem para fazer aquilo que precisa ser feito? Sim. Sendo que hoje você se importa com algo que amanhã, né? E aí eu tava falando, antes da gente começar a gravar, sobre essa questão mesmo do podcast, né? Que às vezes eu fico, não sei se eu quero assistir, não sei se eu quero ouvir, porque eu sei que eu vou encontrar coisas que, né, minha autocrítica excessiva vai me colocar no lugar de, poxa, isso não ficou bom. Eu podia ter feito de outro jeito, como você falou, né?
E isso pode me impedir até de ter desenvoltura e coragem para gravar os próximos episódios. Sim. Mas entender que, na verdade, eu devo olhar para isso como pontos de melhoria, mas não de desistência, né? Até porque somos seres humanos, a gente precisa abraçar as nossas vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo também estamos aqui para evoluir. Pelo menos eu acredito nisso. Exato. É aquela coisa que a gente conversou, né? Sobre antes feito do que perfeito, mas feito bem feito. Sim. Né? Dê o seu melhor. Dê o seu melhor dentro daquilo que você, das suas possibilidades. Exatamente. Porque tem isso, né? Tem o antes feito do que perfeito, mas também, né? Não é fazer, tipo, tem que fazer, faz. Não faça de qualquer jeito também. Antes feito do que perfeito, mas não faça de qualquer jeito. Mas não faça mal feito. Exatamente. Né? E aí vai casar muito com autoconhecimento, né? Porque, como Carol colocou aqui, né? A gente não tem como fazer tudo bem feito. A gente não tem como ser boa em tudo. Por isso que a gente precisa se conhecer. Isso é ideal. A gente precisa se conhecer para entender o que a gente consegue fazer melhor, o que a gente precisa delegar, né? O que a gente não faz tão bem, mas que precisa aprender. Sem spoilers para o nosso próximo episódio, hein, Eva? Porque o nosso próximo episódio a gente vai falar sobre autoconhecimento. Então, fiquem com a gente, ouçam o próximo episódio, que a gente vai falar sobre isso, mas sim, é sobre entender aquilo que você faz bem, né? E tentar delegar aquilo que você não consegue pra sair do jeito que, né, minimamente bem feito. Não perfeito, mas bem feito. Sim, e entender também que, tipo... Que exemplo, né? Eu sou casada com capricorniano. Então assim, né? A virginiana com capricorniano. Ele é meu paraíso astral, né? Porém, são duas pessoas que realmente são muito meticulosas, né? Que tem um determinado padrão, olha para as coisas e consegue ver detalhes, né? O negócio que é engraçado, né? A gente tirou uma foto, alguém tirou uma foto nossa. E aí eu consegui enxergar que tava torto o teto. Amada! Então são esses detalhes que a gente consegue enxergar assim, né? Se eu me cobro, eu acho que ele se cobra bem mais, assim, nessa questão dos detalhes das coisas, sabe? Pra fazer e tal. E a gente tava até conversando sobre isso, inclusive sobre inteligência artificial, né? Se eu me comparar com o meu esposo, né, algumas coisas, com certeza, pontos que ele é muito mais criativo do que eu, sabe? Eu não sei pensar nomes assim, tipo... Sério? Assim, tem... Wesley, vamos conversar. Mas ele é muito mais criativo do que eu, a gente tava falando sobre isso, sabe? Que assim, eu não vou me cobrar, por exemplo, eu gosto muito do ChatGPT, gente. E assim, ele tava falando sobre o cuidado de usar o ChatGPT, que não sei o quê. Mas eu falei, olha, eu nunca consegui criar um nome pra uma coisa que fosse um nome tipo, uau, que criativo, que não sei o quê. E ele consegue pensar em nomes, assim, legais pras coisas. Então, assim, por mais que eu trabalhe isso o tempo todo na minha cabeça, faça exercícios, mas, gente, não faz parte de mim isso, eu posso melhorar e tal, me esforçar. Mas não vai sair igual uma pessoa que, né... na sua vida, na sua trajetória, de alguma forma trabalhou isso e mais criativo do que eu. Então, assim, tem essa questão da comparação, né? Você querer fazer tão bem feito quanto outra pessoa, que é outra pessoa. Mas isso não te paralisa, né? Não. Eu acho que é importante de reforçar isso, né? De não... Eu busco estratégias. Exatamente. Como o ChatGPT, por exemplo. Amiguinho, me ajuda aí, me dê sugestões. Inclusive, o nome do nosso podcast... Comadres Místicas, nasceu de um prompt, né? Sim. No ChatGPT, que a gente colocou lá sobre o que a gente gostaria de falar. Ele deu algumas sugestões e aí apareceu Comadres Místicas, que tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver. E talvez não saísse esse nome, sabe? Não. É aquela coisa assim. Não saiu, na verdade, né? Não saiu, porque a gente fez um brainstorm sobre o nome e não saiu. Não saiu e ficou perfeito. E assim, é isso. Tipo, essa questão de delegar e tal, a gente delegou, né? De uma certa forma. Foi pra máquina, mas pra delegou. máquina, e isso não faz da gente menos do que uma pessoa que pensou no nome da cabeça dela assim. Sim. Sabe? Então, assim, é sobre criar estratégias pra que a coisa saia legal, né? Bem feita. Porque a gravação do podcast mesmo, a gente foi tentar gravar hoje em um outro lugar, né? Aliás, a gente tentou gravar em 2 espaços, né? 2 cenários.
Mas não ficou muito legal, ficou escuro e tal, e a parede branca e não sei o que, a gente tentou gravar em outro. Com eco, sair a voz de uma outra pessoa, sabe? Então assim, se a gente fosse fazer de qualquer jeito, a gente poderia dizer, não, vamos gravar aqui mesmo. Sim. Né? Porque a gente montou num lugar, depois a gente montou em outro lugar. É verdade. E aí é sobre isso também, nessa coisa do fazer, não fazer perfeito, mas fazer bem feito, né? De ter o cuidado de, ok, não é pra fazer também, já que é pra ter coragem de fazer, bora fazer. Mas aqui em qualquer lugar. Não é sobre isso. Sim. Mas entregar um mínimo de qualidade daquele seu produto, daquilo que você tá fazendo, né? Enfim, o que quer que seja, né? Sim. Às vezes pode ser um prato que você tá lavando em casa, mas né? É sobre Dê fazer, dar o seu das melhor. suas possibilidades. E entendendo as suas vulnerabilidades, acolhendo as suas vulnerabilidades, porque ninguém é perfeito, mas não deixando de fazer algo que você, né, queira fazer, tenha vontade de fazer e acredite que aquele é o momento de fazer porque você não tem as condições ideais para fazer. Isso. Eu acho que é isso. E eu acho que é isso também. A gente esqueceu de alguma coisa hoje? Não. Acho que não. Acho que não. Virginianos, capricornianos, comentem aí se vocês sentem também que se cobram muito. Sim. Né? Porque, né, minha gente? E vamos soltar um pouco mais esse controle, né? Exato. Dessa cobrança. Não, minha filha, meu filho, não dá pra ser perfeito. Não tem como. Não somos, não somos máquinas. Acho que não, acho que nem as máquinas, né? Nem o chat GPT Não, lá. nem chat GPT, nem Ele dá cada bola fora. Então não tem essa possibilidade. Tá? Mas é isso, né? Fiquem com a gente, ouçam Comadres Místicas, avaliem a gente tanto aqui, né, no YouTube quanto no Spotify. Sigam a gente nas redes sociais, @Comadres Místicas. Clica aqui no vídeo, se você estiver no YouTube, dá um joinha para as pessoas receberem a notificação do vídeo, né? Quanto mais joinha, mais gente assiste. E se inscreve e ativa a notificação para receber toda vez que sair vídeo novo. E tem vídeo novo toda quinta-feira, de 15 em 15. Às quintas, quinzenalmente. Exatamente. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, Tchau.